Hoje a nossa quarentena ativa vai ser com a doutora Amanda Mangolin. Ela é endocrinologista aqui em Maringá e se prontificou aí a tirar algumas dúvidas e trazer umas informações bem importantes para nós, tá bom? Então, doutora Amanda, fique à vontade, tá? Obrigada. Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E então, meu nome é Amanda, eu sou endocrinologista, trabalho aqui em Maringá já há quase 3 anos. E vim falar um pouquinho hoje com vocês sobre vitamina D e também obesidade, todos relacionados ao Covid, né? Que embora muitas pessoas tenham em mente que o Covid acabou, ele ainda não acabou, gente. Então, precisamos nos cuidar. A gente vê na rua aí o pessoal achando que já passou, que acabou tudo, mas ele ainda está aí. Claro que em um quadro de infecções menor número, mas se a gente não tomar cuidado, a coisa pode piorar novamente. Então, como eu estava falando antes, vocês estão todos em home office, né? Eu acho que é muito importante mesmo a gente falar de vitamina D. O que é vitamina D? Então, a vitamina D é uma vitamina que a gente produz quando o nosso corpo entra em contato com o sol, né? Nossa pele entra em contato com o sol e a gente produz a vitamina D. Ela é chamada de vitamina D porque originalmente se achava que ela era só uma vitamina, mas hoje a gente sabe que a vitamina D ela tem tantas funções que ela é considerada um hormônio. Então, embora a gente ainda chame ela de vitamina D, na endocrinologia, na saúde, a gente considera ela um hormônio. Por quê? O efeito principal dela e o primário que a gente se descobriu é na saúde músculo-esquelética. Então, a gente precisa de vitamina D para formar o osso, a gente precisa de vitamina D para ter uma musculatura sadia, mas hoje a gente já sabe que a vitamina D é muito importante na nossa imunidade, ela participa ali do processo de imunidade, claro que ela não é a única importante, mas ela faz parte desse sistema imune. Ela faz parte se a gente tem deficiência, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, o risco de doenças autoimunes, diabetes, câncer. Então, tem muitos estudos agora saindo aí com essas ações que a gente fala, ações extraesqueléticas da vitamina D, tá? E qual que é o risco, na verdade? A gente não pode ficar com essa vitamina D baixa. Então, a gente tem os grupos de risco, né, para ter essa vitamina D mais baixa, que são pessoas idosas, pessoas com síndromes de má absorção, então, doença inflamatória intestinal, desbiose intestinal, doenças celíacas, que são pessoas que têm uma dificuldade de absorção de nutrientes, pessoas obesas têm dificuldade, uma maior propensão a ter deficiência de vitamina D, pessoas que não se expõem ao sol. Então, nós estamos, embora agora, né, nessas 2 últimas semanas, muito calor, a gente está vindo do período de inverno, que embora a gente não tenha tido tanto frio, a radiação solar é menor. Então, é natural a gente já ter um nível de vitamina D sanguínea menor nesse período de inverno, e associado ao isolamento social, que a gente não sai de casa, nem para ir trabalhar agora, vocês no caso, né? Nem o caminho da casa para o trabalho. Não pega mais sol, então a gente aumentou e muito a incidência de hipovitaminose D, tá? Além disso, algumas medicações podem levar a deficiência de vitamina D, como o uso de corticoides, uso de alguns remédios para crises convulsivas, gestantes, mulheres que estão amamentando, e também pessoas que têm osteoporose ou que tiveram alguma fratura, tá? Então, esse é o que a gente chama de grupo de risco para ter vitamina D baixa. Isso quer dizer que só essas pessoas têm vitamina D baixa? Não necessariamente, tá? Mas são pessoas que a gente tem que acompanhar mais de perto esses níveis de vitamina D. Outra coisa, qual que são as fontes, né, da vitamina D? Então, a principal de quebra, assim, é a luz solar.
A gente tem algumas fontes alimentares de vitamina D, mas em comparação com a luz solar, é muito pequena a fonte alimentar que a gente tem de vitamina D, que seria mais peixes, tipo atum, salmão, só que não pode ser os peixes de cativeiro, que é o que a gente tem aqui, né? Além disso, fígado de boi, óleo de fígado de bacalhau e ovo. Tem pequenas quantidades de vitamina D que, se a gente introduzir aí na nossa alimentação, pode auxiliar a gente a não ter níveis tão baixos de vitamina D. Outra coisa importante, quanto mais escura é a nossa pele, então quanto mais melanina a gente tem na pele, mais difícil a pele absorver os raios solares para produzir a vitamina D. Então, teoricamente, em contato com o sol, pessoas com a pele mais clara têm uma maior facilidade de produzir vitamina D, e pessoas mais morenas teriam uma maior dificuldade de produção dessa vitamina, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que teve muitas propagandas da vitamina D aí no Covid, falando para o povo tomar doses altas de vitamina D, que ia curar o Covid, que ia prevenir o Covid, enfim. Isso é muito perigoso, tá, gente? A gente não tem nenhum estudo específico dizendo que vitamina D em dose alta previna ou cure Covid. A gente sabe que a vitamina D melhora o nosso sistema imune, mas em níveis adequados, né? Não em níveis super altos no sangue. Porque existe também intoxicação por vitamina D. E isso é perigoso, tá? Então, por isso que a gente não pode sair tomando doses altas, sem prescrição, sem fazer o exame, porque a intoxicação por vitamina D pode aumentar os níveis de cálcio do sangue, isso pode levar a náusea, vômito, insuficiência renal, constipação. Então, o que a gente orienta? O ideal seria dosar os níveis de vitamina D com acompanhamento médico e a gente fazer essa reposição para não ficar com uma deficiência, tá? Então, o que seria deficiência de vitamina D? Quando a gente dosa no sangue, o nível adequado seria manter uma vitamina D entre 30 e 50, mais ou menos isso. Pessoas abaixo de 30, a gente faria a reposição dessa vitamina D. E de acordo com os hábitos de cada um, por exemplo, estou trabalhando em casa na quarentena, a gente pode deixar uma dose de manutenção, que não é aquelas doses super altas, seria de 1.000 a 2.000 unidades por dia, que seria a dose de manutenção da vitamina D, para a gente prevenir essa hipovitaminose D, que traria, assim, vários malefícios a médio e longo prazo, certo? Então, nada de ficar se automedicando com dose de 50 mil todo dia, 10 mil todo dia, que era o que a gente estava vendo na internet saindo por aí, que é perigoso, tá? Eu acho super válido a internet, a gente até estava conversando hoje, antes, né? Como agora a gente está nas redes sociais, tem muita informação, mas a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, nem sair tomando tudo que a gente vê por aí, tá certo? Acho que de vitamina D era isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa da vitamina D? Eu quero. Fala. Quem que falou? Cristina. Uhum. Amanda, você falou, né, do exame ali e tal, né? Eu acabei de fazer um exame de sangue e a minha dosagem deu 10,32, então o ideal é medicar. Com certeza. A gente faria uma reposição de dose alta aí, porque ainda mais trabalhando em casa, sem ter tanto contato com o sol, né? A gente teria que fazer a reposição, com certeza. A gente usa níveis, a gente costuma falar que tem deficiência de vitamina D e insuficiência de vitamina D. Então, até 20 seria deficiência, entre 20 e 30, insuficiência. Então, você está num quadro aí de deficiência importante, precisa tratar, sim. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Você também, Sibeli? Outra coisa, gente, agora que está liberando, assim, mais algumas coisas para a gente sair e tal,
Ajuda muito se a gente conseguir tomar um solzinho aí entre 10 e 15 minutos, pelo menos por dia, sem protetor solar, em horários seguros, tá? Não vai no meio-dia do sol no meio-dia, pelo amor de Deus. Mas já ajuda bastante a gente não ter níveis tão baixos de vitamina D, esse contato aí 10, 15 minutos ao dia sem protetor solar, porque o protetor solar também pede a absorção da radiação que a gente precisa para transformar a vitamina D em formativa. Certo? Certo. Então, vamos falar um pouquinho de obesidade, sedentarismo. Bom, outra coisa muito relacionada agora com a COVID, né? Então, a gente sabe que algumas doenças crônicas são grupos de risco para evoluções piores, né, de coronavírus. E a obesidade foi, assim, disparado, tirando a idade, o fator de risco, digamos que mais importante para desfechos ruins, né, de infecções por coronavírus. Então, no começo foi se falado muito em fator idade, e todos os estudos realmente mostraram para a gente que pessoas acima de 60 anos é o fator de risco, é o grupo de risco para piores quadros e pior evolução, né, de COVID. Hipertensão, diabetes também, mas foi-se visto muitos quadros de obesidade, muitos pacientes jovens que faleceram pelo fator obesidade, muito provavelmente. E aí, o que me chamou muita atenção no começo do quadro da COVID era que aparecia na TV, por exemplo, que uma pessoa de 35 anos, sem nenhum fator de risco, tinha falecido. E você via a foto da pessoa e ela era obesa. Então, é uma coisa que a gente vê muito, não se trata o sobrepeso e a obesidade como uma doença. E é uma doença. Obesidade é doença e é doença crônica. É uma doença que a gente vai ter que tratar igual diabetes. Não é tratar 1 mês, 6 meses e 1 ano. É um tratamento crônico, tá? E foi lançado um estudo há mais ou menos uns 45 dias atrás que mostrou, ela pegou dados de mais de 1 milhão de pacientes que tiveram coronavírus. Desses pacientes, mais de 10 mil pacientes faleceram, e foi visto o seguinte, que pacientes acima de 60 anos tinham 2,8 vezes mais chances de ter quadro evoluindo de uma forma ruim, evoluindo para óbito. Depois da idade, o principal fator de risco foi o sobrepeso. Então, esse fator de risco, ele foi aumentando conforme o grau de sobrepeso. Então, pacientes com IMC acima de 30 tinham 1,4 vezes maior chance de evoluções piores. Pacientes que tinham IMC entre 35 e 40 já teve uma chance de 1,8. Pacientes que tinham IMC acima de 40 era uma chance de 2,4, quase igual à chance em relação a maiores de 60 anos. Então, é um risco muito importante. Tá? E a gente fica pensando, IMC de 40, mas tem que ser muito obeso para ter um IMC de 40. O cálculo que a gente faz, por exemplo, num paciente que tem 1,70 m, se ele tiver 115 quilos, ele já tem um IMC de 40. Então, não é tão obeso assim, tá? E o que isso tem que mostrar para a gente? Tem que deixar a gente com medo, né, desesperado? Não. Tem que mostrar para a gente que a gente precisa tratar o sedentarismo, tratar o sobrepeso e tratar a obesidade. Porque perdas de peso não tão grandes assim já nos trazem, já melhoram, diminuem esse risco. Então, muitas pessoas chegam no consultório pensando, doutora, mas eu tenho que perder 30 quilos, eu tenho que perder 40 quilos, já entra naquele desespero, né? E a gente sabe que em todas as doenças crônicas, a gente perdendo, em relação a doenças crônicas que seriam complicações da obesidade, quando a gente tem uma perda de 10% do nosso peso, isso já melhora de uma forma absurda. Então, nem sempre a nossa meta de tratamento vai ser chegar no IMC normal.
A gente perdendo 5 quilos, 10 quilos, que seja, a gente já tem uma melhora em qualidade de vida, em risco de colesterol, em risco de diabetes, de desfechos cardiovasculares e também de desfechos ruins da Covid, tá? E por que a obesidade seria, então, um fator de risco? Por que ela causaria, né, esse pior desfecho? Não se sabe ainda 100% ao certo, mas acredita-se que os pacientes obesos, eles produzem algumas substâncias anti-inflamatórias em menor quantidade, que seriam substâncias que nos ajudariam a combater a infecção pelo COVID. Além disso, a própria obesidade nos traz uma diminuição dos brônquios, que são as estruturas do pulmão. Por isso que, geralmente, pacientes obesos têm uma asma pior do que pacientes mais com peso normal. Então, ele já teria essa alteração pulmonar de base, que pioraria na COVID. Além do que, é mais difícil colocar esse paciente no respirador, pela questão mecânica mesmo, do abdômen mais protuberante. Então, esses fatores juntos levam a um pior desfecho nos casos de infecção por COVID. Claro que muitas pesquisas ainda estão acontecendo, né? Mas, a princípio, são esses dados que a gente tem atualmente. Então, o que eu oriento em relação a isso? Se você tiver sobrepeso, se você tiver obesidade, procure um médico, procure auxílio. Existe muito preconceito, ninguém é gordinho porque quer, tá? Todo mundo não, mas existe muito preconceito em relação a ele é gordinho porque ele quer, porque ele é preguiçoso, porque ele come. Não é isso. Obesidade é doença. Existem fatores genéticos, a poluição pode levar à obesidade, você não dormir bem pode levar à obesidade, o estresse pode levar à obesidade, a alteração na microbiota intestinal pode levar à obesidade, e também todos esses fatores juntos podem levar a uma obesidade, uma dificuldade de perda de peso. Então, procure ajuda, tá? Faça atividade física, agora que também já está liberado, até esportes coletivos aí, já dá para ir voltando a fazer algum exercício, as academias, ou uma caminhada que for. Vocês que trabalham no computador, não fiquem sentados o dia inteiro. Quanto mais tempo sentado, sem levantar nenhuma vez, é pior. Então, põe no despertador, tem aqueles celulares lá que colocam o despertador para você dar uma voltinha, só levantar a cada 1 hora, porque isso faz diferença. E tirem o iFood dos aplicativos do celular. Porque, gente, esse negócio é viciante, a gente precisa comer mais saudável. Aproveitem que estão trabalhando em casa, vê se consegue cozinhar alguma coisa mais saudável. Mas eu brinquei do iFood, mas é que tem comida saudável no iFood também, tá, gente? É que a gente sempre vai na gordice. Então, tentem ter hábitos de vida mais saudável, que isso a médio e longo prazo já vai trazer muito benefício em relação a peso e a qualidade de vida. Certo? Perguntas sobre peso. Bom dia, Amanda. Bom dia, Marcos. Isso. Não é nem pergunta sobre o peso, é mais sobre o que você falou na questão de diminuição. Certo. Eu tenho 1,68 m e eu cheguei a pesar 96, 97 quilos. Tá. Antes do processo de pandemia, comecei a fazer academia, consegui abaixar isso para 84, 83 e pouquinho. Ótimo. E o que você falou, é um processo, se sente melhor em tudo. Então, para quem está tentando fazer, para quem quer abaixar, é mais um apoio, um incentivo isso de fazer, porque realmente é fantástico. Você nota a diferença depois de umas 2, 3 semanas de academia, você já consegue ver um pouquinho de diferença, sim. Em relação a isso, eu ia te perguntar sobre esse retorno, né, que eles estão já começando a fazer.
é seguro para a gente retornar às academias, procurar um horário alternativo, alguma coisa que te deixe mais tranquilo? E quanto ao índice de mortalidade que a gente estava comentando mais cedo, a questão da idade, será que não, não sei, leigo, tá? Mas Por favor, pode falar. será que isso não, a questão da idade, será que não é pelo processo de ventilação mecânica que é invasivo e o corpo não aguenta, e não só pela Covid? Olha, primeiro, parabéns. Não é Obrigado. fácil essa modificação. Na verdade, a gente tem que ver como uma modificação do estilo de vida mesmo, porque é uma coisa que você tem que levar pelo resto da sua vida, né? Em relação às voltas à academia, o que eu oriento? Eu acho que é importante a gente tentar procurar horários mais alternativos, porque está tendo bastante gente nas academias. A gente passa em frente às academias, claro que elas estão respeitando a questão da quantidade de pessoas. Nas 2 últimas semanas eu andei passando em frente a algumas academias e tem fila na porta, porque não pode entrar todo mundo que está lá e o pessoal está esperando. Então, procurar uma academia que respeite essas regras. Se for possível ir em horários alternativos, muito melhor, ótimo. E também, o que eu orientaria leve o seu álcool de casa antes de ir no aparelho, passe o alquinho, porque a gente não sabe a higiene da outra pessoa, né? Passa o álcool ali 70% com o paninho, faz o seu exercício, passa de novo e pronto. E sempre de máscara, lógico, tá? E em relação aos fatores de risco da idade, né, aos piores desfechos, tem muitas coisas relacionadas. Claro que ventilação mecânica, os idosos eles têm uma imunidade, uma saúde um pouco mais debilitada, né? Eles podem pegar outras infecções estando hospitalizados com muito mais facilidade do que pessoas mais jovens, além das comorbidades. Geralmente são pacientes que já têm várias outras doenças, como hipertensão, doença renal, já tiveram algum infarto, diabetes, enfim. De um modo geral, são pessoas mais debilitadas do que outras, tá? E claro que tem muito ainda a se especular em relação à Covid, muitos estudos, que a gente percebe pessoas jovens que não têm nenhuma complicação morrendo, e idosos de 90 anos pegando Covid e saindo 0 bala do hospital. Claro que tem exceções, né? Mas a gente não sabe se seria uma carga viral maior para algum paciente do que para outros. São coisas, eu acho que são estudos que ainda vão vir para a gente ter certeza do que está acontecendo. Mas com certeza os idosos são uma faixa etária aí de pessoas mais debilitadas no período de internação. Não todos, né, gente? Tem pessoa de 60 anos que está quase melhor que a gente, então seria isso. Amanda, eu tô com uma dúvida. Pra gente fazer esse acompanhamento médico, seria com o endócrino mesmo? A questão de quanto que a gente tem de gordura corporal, quanto que a gente tem que consumir de calorias para emagrecer? Isso, com endocrinologista, ou com um nutrólogo, ou até com nutricionistas, né? Que eles também fazem essa avaliação da composição corporal, dietas, enfim. Então, são 2 especialidades médicas, que é a nutrologia ou a endocrinologia, e os nutricionistas também fazem esse trabalho. A questão do diferencial de médico para nutricionista seria mais que nem todo endocrinologista ou nutrólogo faz um cardápio específico, até porque a gente existe o ato médico, enfim, alguns nutricionistas poderiam até entrar na justiça contra a gente, enfim. A gente costuma dar orientações gerais de uma dieta, tá? Mas cardápio mesmo, certinho, quantas colheres de sopa, de acordo com cada um, quem dá mais é o nutricionista, certo? E se, dependendo do caso do paciente, do sobrepeso e da obesidade, se for necessário ou se
o paciente quiser optar por medicações para auxiliar nessa perda de peso, aí quem pode prescrever é só o médico, que é o endócrino ou nutrólogo. E existem medicações, tá, gente, para perda de peso. O pessoal tem medo, fala muito de efeito rebote. Ai, meu Deus, mas a minha amiga tomou sibutramina, parou e engordou o dobro. Então, é um pouco, em partes, é um pouco de mito. O que acontece? Dependendo do caso, tem pacientes, como eu falei, obesidade, sobrepeso é doença crônica. Então, tem pacientes que têm que ficar com uso crônico de medicações, né? Porque hipertensão, por exemplo, a gente não dá o remédio para o paciente, melhorou a pressão, a gente tira. Então, a questão do peso seria mais ou menos igual. Outra coisa, se eu uso a medicação, faço tudo certinho, parei o remédio, e aí eu volto a comer tudo que eu comia antes, claro que eu vou ganhar peso, né? Então, a gente precisa, como eu falei, eu não gosto nem de chamar de dieta, isso é modificação de estilo de vida. A gente precisa aprender a comer direito, aprender a fazer exercício, porque isso que vai levar a um sucesso do nosso tratamento, porque mais difícil do que perder peso é manter o peso perdido. Porque, infelizmente, o nosso corpo vai tentar fazer a gente ganhar o peso de novo. Então, esse processo de manutenção de perda de peso é muito importante. Por isso que a gente tem muita questão de efeito sanfona, que a pessoa se preocupa um monte em perder peso e depois que perdeu, chuta o pau da barraca, e aí ganha o peso de novo. Então, como eu falei, é uma doença e a gente precisa cuidar dela com a mesma importância do que qualquer outra doença. Oi, Amanda, a Michele. Tem Oi, uma Michele. perguntinha. Eu não consegui pegar a parte da vitamina D, mas precisamente assim, eu peguei o finalzinho que você falou do protetor solar, de pegar o sol, né? Eu estou fazendo acompanhamento com uma nutróloga e eu fiz um monte de exames de sangue. O meu caso não era tanto a questão perda de peso, mas assim, algumas disfunção hormonal, tal, que estava muito ligado à questão alimentícia. Certo. E um dos pontos que foi detectado foi realmente assim, eu estava no limite quase para baixo de vitamina D. A consequência disso era que, assim, muita coisa, muita indisposição, muito cansaço, e aí a consequência disso é que não tinha disposição para fazer exercícios físicos e tal. Sim. Acabou que eu estou tratando com uma dose de vitamina D, mas aí a minha pergunta, assim, só tomando sol resolve ou quando é nesses casos, assim, realmente tem que tratar com medicamento? Nesses casos, a gente precisa fazer a reposição, sim, Michele. Na verdade, o que eu falei do sol ali entre 10 e 15 minutos seria para a gente manter, né, um auxílio para a gente manter uma vitamina D adequada, mas se a gente está em deficiência, a gente precisa tratar com a reposição da vitamina, sim. Tá? Então, tá certíssimo. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguém? Mais nenhuma dúvida? Vai ficar os contatos também, né, Isa? Caso, de repente, a galera queira, né, tirar mais dúvidas, perguntar, entrar em contato, marcar consulta. Isso aí. Fique à vontade. A doutora Amanda já conseguiu até uma paciente nova, né, Sibeli? A doutora Amanda tem uma página no Instagram, tá, que ela compartilha aí algumas informações, né, curiosidades, então eu já sigo, então recomendo, tem bastante informação legal lá para todo mundo. Isso. Então eu vou compartilhar com vocês também esses contatos dela. Ela fica aqui em Maringá, então quem for daqui, quiser marcar consulta com o endócrino, também pode dar uma ligada. A doutora Amanda, o pessoal da Code,
fica mais fácil para vocês ainda, tá? Isso aí. Que a doutora Amanda é noiva, né, do Rômulo? Noiva do Rômulo, que trabalha na Coach. Né, então... Temos uma ligação um pouquinho mais próxima. Mas é isso, doutora Amanda, eu agradeço muito a sua disponibilidade, tá, nesse bate-papo com a gente, né, muita informação importante, legal em pouco tempo, né, eu acho que daria para a gente ficar horas aqui conversando sobre. Com certeza. Acho que todo mundo tem dúvidas em relação à vitamina D, ao sobrepeso, né, então... Agradeço bastante aí a sua disponibilidade e obrigado ao pessoal também que acompanhou. Sim. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Então, como você falou, quem quiser me mandar mensagem com dúvidas, perguntas, pode mandar lá na página do Instagram, que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Tá bom? E estou sempre à disposição.